Bate-papo agora é com o Dr. Paulo Brito, advogado, um dos melhores advogados previdenciários do estado do Paraná. E muita gente tem ainda dúvida, Dr. Paulo. Ô, matériazinha complicada, Dr. Paulo. Com certeza, Mário. Primeiramente, tudo bem com você novamente? Bacana. Obrigado por nos receber, viu? Eu que agradeço novamente o convite e fico à disposição para esclarecer algumas dúvidas agora. Vamos lá então. Mudanças. O que aconteceu no regime de previdência nos últimos tempos ali? Essa é uma questão que aconteceu recentemente, em novembro de 2019. Teve uma mudança bem grande com relação à legislação trabalhista e previdenciária principalmente. Vamos pensar na parte previdenciária, na aposentadoria. Os trabalhadores pensam, eles trabalham anos e anos e querem se aposentar e chega naquele momento não conseguem. Então, em novembro de 2019, foram grandes as mudanças. Anterior a essa época, o trabalhador, o homem, tendo 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, poderia se aposentar. Okay. Após essa época, após essa emenda constitucional de 2019, a mulher precisa de pelo menos 62 anos de idade, o homem 65 anos de idade, e o homem tem que ter 20 anos de contribuição e a mulher 15 anos. Puxa vida. Então mudou bastante, mudou um pouquinho. O trabalhador precisa um pouco mais tempo pagando o INSS para conseguir se aposentar agora. Aí, doutor Paulo, as pessoas perguntam, mas doutor, e para quem já estava ali no chamado vias de fato para se aposentar, tem que cumprir todo esse critério? Como é que fica? Isso, o que acontece é o seguinte, existem algumas regras de transição. Então, por exemplo, uma das principais é quando o trabalhador faltava pouco tempo para se aposentar. Então vamos pensar, um homem que precisava de 35 anos de contribuição. Ok. Ali em 2019, quando teve essa mudança, contava com 33 anos, faltavam dois anos, aninhos. Existe chamado pedágio. Então esse pedágio, o trabalhador precisa de mais 50% do tempo faltante. Então vamos pensar o seguinte, faltavam 2 anos, esse 50% seria mais 1 ano de contribuição. Então ele tinha os 33 anos, pagando mais os 2, além dos 50% de pedágio, ele precisaria de 36 anos de contribuição, o homem, independente de idade mínima. Porque hoje em dia, com essas mudanças, não existe mais aposentadoria por idade nem por tempo de contribuição. É somente aposentadoria, que são requisitos etários, que é o homem 65 anos de idade e a mulher 62, e o homem pelo menos 20 anos pagos em INSS e a mulher 15 anos pagos. Puxa vida, hein? Vamos ter que trabalhar bastante. Agora ficou um pouquinho mais complicada a situação, mas foi uma mudança necessária, em virtude da questão da população ficar cada vez mais idosa, então foi necessária essa mudança. Vamos pensar, o sistema ia falir. Com certeza. Né? Ia chegar uma hora, ia virar uma grande bolsa, né? Uma bolha, né, doutor? Isso, com certeza. E aí não ia ter como, gente, infelizmente, mas vamos lá, né? As pessoas têm dúvida com relação a quanto, doutor Paulo, quanto que eu vou receber, afinal? Né? É que é o que importa, né? Não importa se é 35 anos, 20 anos, mas quanto que a pessoa vai receber, doutor Paulo? Essa é uma questão diferente, assim, um pouquinho complicada, vai de caso a caso. A partir do Plano Real, em julho de 94, que as contribuições são válidas para a questão da média do benefício. Então, anteriormente a essa mudança, quem já tinha preenchido os requisitos até novembro de 2019, antes das mudanças, eram pegas todas as contribuições, desde julho de 94 até o mês anterior ao requerimento do benefício, e sendo usadas as 80% maiores contribuições. Okay. Após essa mudança, houve uma diferença que acabou prejudicando a questão do salário de benefício da pessoa. São utilizados todos os salários desde julho de 94, não excluem os 20% menores. Então vamos pensar que um trabalhador tem 200 contribuições durante todo esse período. São somadas as 200 contribuições e dividido por 200. A partir disso, chega-se a uma média de benefício. Então, só que a partir do momento dessa média, houve uma mudança significativa com relação ao cálculo do benefício. Então, um trabalhador, vamos pensar num homem, com essas regras novas, que tenha 65 anos de idade e 20 anos trabalhados, ele vai receber 60% somente da média. Então, é possível chegar a 100% da média, desde que o trabalhador do sexo masculino conte com 40 anos de contribuição. Então, ou seja, não basta só os 65 anos de idade para o homem, né, por exemplo. Ele tem que, para receber os 100%, ele tem que ter 65 anos de idade e 40 anos pagos de INSS. De contribuição. Isso, com certeza. Com 20 anos pagos de INSS, ele tem direito, ele vai receber 60% da média de benefício. A cada ano trabalhado excedente aos 20 anos, ele tem um acréscimo de 4%, de 2%.
Doutor Paulo, vou falar de um outro assunto que eu acho que ainda é dúvida da maioria das pessoas, com relação a aqueles anos que as pessoas trabalharam e deixaram de pagar, ou pagaram o carnezinho, ou de repente o empregador não recolheu o benefício. Isso é perdido? Não. Com relação, quando o trabalhador ele é empregado, com registro em carteira, tem toda essa situação, há um contrato de trabalho, se eventualmente não tiver recolhimento previdenciário, o trabalhador não pode ser prejudicado, porque o ônus é do empregador e não do empregado. Obviamente que muitas vezes a empresa não existe mais, existem algumas questões a serem discutidas, mas o trabalhador pode provar. Ele pode pegar os contra-cheques, recibos, qualquer documentação que comprove o valor que ele recebeu à época, levar no INSS para que ele possa utilizar esse período. Isso é um crime, inclusive, né? A empresa que desconta do trabalhador e não faz o recolhimento. Isso, a empresa pode responder tanto civilmente como criminalmente. Tá. Tópico número 2, para quem pagava o famoso carnezinho marrom, nem sei se é carne ainda, mas antigamente era o carnezinho marrom, né? Isso, mudou de marrom, laranja, hoje em dia está tudo eletrônico. Hoje é digital. Mas enfim, tem que ser constante todos os anos, e se houve uma vacância de quem pagava o carnezinho por conta, como é que fica? É perdido, o tempo perdido? Existe uma questão, a pessoa pode tentar comprovar esse período. A gente até aconselha, muitas pessoas nos procuram, posso pagar em atraso? A gente auxilia que solicite ao INSS antes, porque muitas pessoas vão lá, recolhem em atraso, e o INSS, no momento posterior, quando for pedir aposentadoria, acaba não reconhecendo esse período. Então a pessoa teria que comprovar que trabalhava nesse período, ou que ficaram alguns períodos em aberto. Se a pessoa deixou muito tempo em aberto, ficou mais do que 12 meses sem recolhimento e quiser recolher depois em atraso, infelizmente esse tempo vai acabar não sendo validado. Então a contribuição é válida a partir da primeira contribuição paga em dia pelo empregado, ou pelo trabalhador nesse caso. Então, se eventualmente ele deixar muito tempo em aberto e for recolher algum período em atraso superior a 12 meses de período sem pagar, infelizmente esse período não vai ser válido para a questão de aposentadoria. Perfeito. Dr. Paulo, o Brasil é reconhecido como um país de empreendedores, né? E o governo federal, inclusive, incentiva as pessoas a saírem da ilegalidade e começarem a mostrar a sua cara, né? Nessa seara aí surgiram muitos empreendedores que abriram seus MEIs, né? Isso. Que inclusive é descontado depois já direto, né? Isso aí conta para a aposentadoria? Conta sim, isso com certeza. É até bem importante, a gente até conversa a questão do pipoqueiro, vendedor de cachorro-quente, pessoas mais simples que estavam na ilegalidade, na informalidade. Então hoje em dia acaba sendo interessante, porque esse período ele acaba sendo descontado, ele é um valor baixo, na verdade, pago, que no futuro vai ser interessante uma questão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive, não é só isso, ele serve também, o sair da informalidade ajuda muita gente a comprovar a renda, né? Facilita a abertura de crédito, financiamento. Com certeza. Às vezes a pessoa quer comprar um apartamento, um veículo, até tem coisa. condição, mas a pessoa tem que comprovar quanto ganha. Não consegue comprovar a renda, acontece muito disso também. Ela abrindo a microempresa, né, o MEI, né? Isso. Então, facilita, né, doutor? Com certeza. E ajuda na questão da aposentadoria. Isso. Porque na verdade, assim, a questão dessa empresa individual, ela é um CNPJ, mas ele é vinculado, as contribuições vinculadas ao CPF da pessoa ou ao número de inscrição do trabalhador da pessoa. Então isso é um sistema interligado do INSS, do governo federal. Então, consequentemente, no momento que o trabalhador foi pedir aposentadoria, todo esse período como empreendedor individual, ele é válido também como aposentadoria. Vou jogar uma questão então para você, doutor. Vamos pegar um exemplo aí. Um eletricista, ele trabalhava e trabalha por conta própria, abriu lá o seu microempresa, o seu MEI, né? Para recolher, para ter uma forma de comprovar a renda e também a aposentadoria. E aí, no decorrer do tempo, alguém disse: olha, gostei do seu trabalho, eu quero lhe contratar no regime de CLT. Pensando em termos de aposentadoria, a empresa para quem ele vai trabalhar vai recolher o seu fundo de garantia, né? Sim. A sua contribuição. Ele vai ter que fechar o seu MEI, vai ficar 2 contribuições. Como é que fica em termos de aposentadoria? Não, existe a possibilidade, ele pode continuar mantendo o MEI
e pode continuar também trabalhando como empregado. Ok. Como empregado, tendo um registro em carteira, existe a obrigação de recolhimento previdenciário. Por conta do patrão, por né? parte do empregador. O E daí, consequentemente, essas contribuições vão ser vertidas para o INSS e vão somar as contribuições que ele já tem como empreendedor individual. Então ele soma. Pode somar. E Previdência Social. Hoje vai ser teto. Então o teto subiu para esse ano, agora 2022, para R$ 7.087 e o piso é 1.212, que é o salário mínimo. Então é entre o salário mínimo e esse teto de 7.087. Então até esse valor ele existe essa obrigatoriedade de recolhimento. Se eventualmente superar esse valor de 7.087, daí é limitado essa questão. Doutor Paulo, pessoas que começaram a trabalhar na tenra idade, né? Ele serve já conta como contribuição? Quem começou a trabalhar jovem lá, 14, 15, 16 anos? Sim, tudo que tiver de contribuição. Como menor aprendiz, enfim, ele já começa a contar? Sim, qualquer profissão, qualquer atividade exercida pelo trabalhador com vínculo no INSS. Com vínculo, né? Já vale. O menor aprendiz é até muito interessante isso aí. Que a pessoa, por exemplo, um menor aprendiz com 16 anos, vamos pensar assim, já teria esse direito, já pode ter essa contribuição e, consequentemente, ele vai ter mais tempo de contribuição no futuro. Como a gente conversou anteriormente, para que um homem possa se aposentar com 100% da média de benefício, além do requisito etário de 65 anos, ele precisaria de 40 anos pagos no INSS. Então, pegando todo esse período anterior, somados, acaba sendo interessante. E quem trabalha na lavoura, no início da sua vida laboral, lá 14, 15, até os 18 anos, trabalhou no campo, enfim, ele também conta? Conta sim, também é possível esse período de lavoura. Até 1991 é possível reconhecimento, sem a necessidade de contribuição previdenciária. Em 91 teve uma mudança na legislação previdenciária, e a obrigatoriedade de recolhimento também para o trabalhador rural, mas pensando até 91 não tem necessidade. Se o trabalhador tem esse período laborado em atividade rural, pode somar também o tempo urbano, desde que ele tenha pelo menos 15 anos pagos de INSS no tempo urbano. Então, se eventualmente ele tiver, vamos pensar assim, os 15 anos urbanos e 20 de tempo rural, o homem pode fechar os 35 anos e existe essa possibilidade de aposentadoria. Muito bem, vamos lá. Homem ou mulher, 65, 62 anos, completou, mas ele quer continuar na empresa, quer continuar trabalhando. Não quero, vou para casa, para quê? Eu tenho a idade X, mas me considero capaz, gozando de boa saúde. E ela pode continuar na empresa trabalhando? Como é que fica essa questão, esse regime, doutor? Pode continuar sim. Quanto a isso, não há qualquer fator impeditivo. Vai continuar como empregado, vai estar aposentado perante a Previdência Social, mas ele pode se aposentar, pode continuar trabalhando com os mesmos critérios. Vai haver o desconto da Previdência Social, a empresa vai ter que recolher tanto a parte do empregador quanto do empregado. Mas ele não vai ganhar disso, né? Só que sendo empregado, infelizmente, não vai ter uma contrapartida. E esse valor que foi descontado do seu salário vai ficar para o governo, para o caixa da Previdência Social. Infelizmente, não vai retornar para ele. Mas é possível essa questão. O único fator impeditivo é se eventualmente a pessoa estiver aposentada por invalidez. Então esse benefício por invalidez, por incapacidade, infelizmente, ele não pode mais exercer qualquer tipo de labor. Ok, a partir do momento que o INSS concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez, ele não pode exercer nenhum tipo de atividade? Nenhum tipo de atividade. Nem na informalidade. Nem na informalidade. Acontece muitas pessoas que aposentam e ficam na informalidade. Já aconteceram situações de verificarem que a pessoa continuava trabalhando, o benefício foi cessado. Foi cessado e a pessoa ainda foi obrigada a devolver esses valores. Acontece essa situação. Puxa vida. Não são raros os casos, não. Doutor Paulo, para a gente finalizar, como é que se inicia um processo? Vou me aposentar o ano que vem, estou lá contando, o ano que vem 65 anos, para a mulher 62. Como é que acontece esse cálculo? Como é que é o pontapé inicial para quem vai se aposentar? Qual é o caminho das pedras? Isso, primeiramente, assim, como a gente conversou, tem que ter os requisitos. Okay. Se a mulher já chegou aos 62 anos de idade e o homem aos 65, é feita uma contagem do tempo de contribuição. Se eventualmente já tiver o tempo mínimo de contribuição, a pessoa já pode juntar a documentação e ingressar junto ao INSS. Hoje em dia está tudo eletrônico, não há necessidade do atendimento presencial. A pessoa tem que fazer um cadastro junto ao site do INSS, no setor Meu INSS,
e faz a apresentação, o protocolo de todos os documentos. Em virtude do déficit de profissionais no INSS, tem demorado um pouco mais do que o tempo médio que deveria ser para uma análise dos benefícios. Se eventualmente houver uma negativa, daí depois a pessoa pode procurar o Poder Judiciário para eventualmente entrar com uma ação requerendo seu benefício. Ou seja, olhou lá o final do mês, né, recebe lá como é que é? Não é contra-cheque, como é que é chamado? O limite, O limite, da aposentadoria, puxa vida, trabalhei uma vida toda e... Olha aí, né? Se a pessoa de repente olha isso, não está satisfeita, ela acha que tem algum direito, ela pode entrar com a revisão, pode pedir revisão? Pode sim. O pedido de revisão ele pode ser feito até 10 anos da concessão do benefício, podendo ser revisto os últimos 5 anos de benefício. Então vamos pensar, se uma pessoa aposentou agora em fevereiro de 2012, teria até agora, fevereiro de 2022, para entrar com esse pedido dos 10 anos, só que podendo rever os últimos 5 anos de benefício. Então tem até 10 anos a concessão, podendo brigar judicialmente pelos últimos 5. Gente, o que eu quero concluir a nossa conversa lhe dizendo o seguinte, olha, informação é poder, né? E se a gente puder consultar um profissional da área, um advogado previdenciário, isso evita tanta dor de cabeça, né, doutor? Tanto indas e vindas no INSS, burocracia e tal, enfim. Então eu lhes indico aqui esse grande profissional, que é o Dr. Paulo Brito, especializado em advocacia previdenciária, que está aqui para sanar todas as suas dúvidas. Inclusive ele mantém lá uma página no Facebook, também no Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, né, doutor? Como é que as pessoas podem encontrar aí um pouco de informação, doutor? Não, com certeza. Essas dúvidas podem ser esclarecidas através do Instagram, @pbrito com 2 T's JR, que daí pode enviar pergunta ali para mim que eu respondo eventualmente qualquer esclarecimento. Bacana. Aqui na tela também vou colocar o telefone de contato, caso você queira ligar e também tirar alguma dúvida, né? Isso é questão de informação, para evitar, né, indas e vindas. Aqui na tela está o telefone também do Dr. Paulo Brito. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço novamente, muito obrigado, Mário.